Aí vamos lá para um exemplo aqui, ó. Imagine que a gente tenha uma folha de pagamento ali de 4 de 2023, tá? Eu estou pagando em 5 de maio. Aqui eu já tenho que olhar a minha base de IR dela, que vai ser o quê? O salário, menos o INSS, menos o adiantamento pago em 20 do 4. Ou seja, quando eu estou pagando a minha folha de abril no mês de maio, eu vou deduzir o adiantamento pago no dia 20 do 4, porque este adiantamento já sofreu tributação, uma vez que lá em 20 do 4 eu sabia que eu iria pagar a folha de pagamento no próximo mês. E se eu sabia, eu já tributo de imediato o meu IR, tá? Então aí eu tive um IR de 52,34 aqui e ainda tinha base ali, né? Não vou entrar no mérito de cálculo simplificado ou tudo mais, vamos só entrar no cenário que neste exemplo aqui teríamos IR. Quando eu for fazer o adiantamento de maio de 2023, que eu vou pagar ali no dia 19 de maio, eu vou ter uma base de 4.721. E aí, só explicando para vocês, eu vou ter então o adiantamento aqui, ó, 2.601, mais a base de IR de 5 do 5. Então, eu vou ter o meu valor de adiantamento mais esse valor de 2.601. Por quê? Porque o IR ele é cumulativo, né? Então, se eu estou pagando aqui em 19 de maio, eu tenho que pegar tudo que eu paguei até 19 de maio, que seja da mesma incidência, e lembrando que adiantamento e folha é tributação normal, não em um dos dois tem uma tributação exclusiva, como seria férias e 13º. Então, eles são tributados ali juntos, aí eu vou somar esse valor mais o valor que eu estou adiantando aqui para o empregado, vou levar isso à tributação. Então, ó, eu teria 4.721, 27,5, deduziria a tabela, daria R$ 429,14. Deduzo o desconto R$ 52,34, porque eu já descontei isso dele, ele vai ter uma retenção então de R$ 376,80. Suponha que eu estivesse pagando isso tudo de uma única vez, 5.300 menos R$ 578,17 de INSS, vezes 27,5 menos a dedução, 429,14. Vocês estão vendo que a soma dos dois valores dá exatamente o que eu estaria descontando se eu estivesse pagando a folha ali em 31 de maio e, portanto, eu não tributasse o adiantamento? E é essa clareza que a gente tem que conseguir passar para o empregado, falando, olha, você não está sendo descontado duas vezes, o seu desconto não está ficando maior, o seu desconto simplesmente passou a ser quebrado. Uma parte do seu desconto fica na folha, outra parte do seu desconto fica no adiantamento. Se você pegar a sua base única e fizer o cálculo, vai dar exatamente o mesmo valor. Existem variações para esse cálculo? Sim. Quando, por exemplo, o empregado tem horas extras em excesso num mês, isso reflete no adiantamento dele em outro, o adiantamento fica menor, porque tem mais IR. Quando a empresa, eu até já tinha visto uma perguntinha assim nesse sentido, quando a empresa não fazia desta forma e ela passa a fazer, num primeiro momento, ele vai ter mais desconto de IR do que em outro, né? Então, claro, nos meses de ajuste, sempre vai ter um cenário em que o IR não vai ficar exatamente o mesmo valor, mas o desconto não vai estar errado, o desconto vai estar sendo feito conforme a data de pagamento, e se eu pagasse tudo num único mês, eu teria exatamente o mesmo valor também. As variações vão acontecendo de acordo com o que a gente vai pagando. Não é muito complicado, não é muito difícil entender isso. É mais uma questão de como eu vou comunicar isso para os empregados, né? Eu acho que esse é o grande cenário. Se a empresa ela sempre pagou ali, calculando a folha como dia 31, no momento em que ela muda para colocar as datas efetivas de pagamento e passa a tributar o imposto de renda no adiantamento, o empregado vai levar um susto. Ele vai falar: opa, mas eu não tinha desconto e agora eu passo a ter. Pois é, mas aí você vai ter que explicar para ele. Você passa a ter desconto no adiantamento e menos desconto na folha. E até como o Luciano trouxe ali no começo da nossa live, em alguns casos nem o desconto na folha mais acontece, porque o desconto passa a ser totalmente no adiantamento, né? É difícil explicar, é difícil, mas aí você vai mostrar, que nem aqui, gente, neste exemplo que eu mostro para vocês, fica claro, olha. Você vai mostrar exatamente um cenário assim. Faz uma simulação para o empregado. Olha,
52 mais 376 dá 429,14. Não importa a maneira como eu te pago ou a maneira como desconto. O IR é único, o IR está sujeito a uma tabela. É matemática, e como eu já falei algumas vezes aqui, inclusive, matemática é uma ciência exata. Eu não consigo fazer isso ser diferente. Se eu estou falando da mesma base de cálculo, então não me importa se eu estou pagando quebrado ou de uma única vez. O IR vai ser único. Mas, Guilherme, qual é a diferença, então, de eu tributar ou não tributar o IR, sendo que o valor no final para a receita é o mesmo? A data que eu estou pagando isso daqui, antecipando o imposto para a receita. Porque a legislação do imposto de renda diz que eu tenho que recolher até o dia 20 do mês seguinte ao que eu pago esse valor. Então, eu preciso tributar na data que eu estou pagando para que eu possa recolher para a Receita Federal nas datas corretas. Ah, mas Guilherme, se eu estou pagando no dia 31 de maio, essa folha aqui, de abril, se eu colocar que eu paguei ela no dia 30/4, eu efetivamente paguei em 5 de maio, mas eu vou declarar e calcular ela como 30 de abril. Eu estou antecipando o imposto para a Receita, porque se eu declarar que eu paguei no dia 30 de abril, eu recolho o IR no dia 20 de maio. Se eu declarar que eu paguei no dia 5/5, eu recolho em 20/6. Então, eu estou antecipando o imposto para a Receita. A Receita, mesmo assim, pode questionar a empresa? Sim, porque apesar de você estar antecipando um imposto, você está calculando ele de forma incorreta. Por quê? Porque o adiantamento ele passa a ser tributado quando ele é pago em mês diferente, porque ele é o último cálculo do mês, normalmente. E sendo o último cálculo, não, né? O último pagamento do mês. E sendo o último pagamento, é ele que fecha o imposto de renda. É ele que reapura tudo que foi pago no mês e faz o desconto do imposto de renda correto. Um detalhe bacana nesse teu exemplo aí é que o desconto maior ele vai ser no adiantamento, quando está nessa hipótese. Quem está fazendo o ajuste, né, provavelmente quem vai fazer o ajuste de data a partir desse mês para o quinto dia útil, que a maioria de vocês, a empresa paga no quinto dia útil, né, o parâmetro de folha provavelmente vocês devem estar adequando, o desconto maior ele vai vir no adiantamento. Então, acredito que seria interessante orientar o empregado que provavelmente vai ter um desconto maior para ele não tomar um susto, né? Quem for fazer adequação vai ter que passar por esse, vamos dizer assim, um leve estresse, né, para poder adequar as datas ali. E aí, nesse exemplo, veio bem claro que o desconto maior realmente ele vai transitar ali no adiantamento. É bem bacana esse exemplo. Olha só, eu fiz um pagamento em 6/6 e aí tributei o imposto de renda. Isso, inclusive, já mostrando aí a gente vai até mais agora, mais além nesse exemplo, tá? Paguei aqui em 6/6, fazendo a simulação, o melhor cálculo aqui fica pelo IR simplificado. Paguei um adiantamento em 20/6. Eu preciso recalcular esse imposto de renda somando as bases. Aí eu tive um IR de 424, porque vocês podem perceber que, inclusive, não faz muito sentido se a gente olhar para a base bruta, né? Então, eu paguei R$ 4.000 e tive um desconto de IR. Aí eu paguei 1.700 e tive um desconto de 424. Sim, porque este IR aqui, ele não sofre uma tributação integral. Eu tenho deduções ali para fazer nele, certo? Beleza. Lá em 25/6, eu fiz mais um pagamento de outro adiantamento para esse empregado, agora de 2.781. Só que desta vez eu fiz um pagamento ali, pode ser um adiantamento, pode ser uma folha complementar, enfim. Aqui, inclusive, olha, mudou o tipo de cálculo. Eu saí do desconto simplificado para ir por deduções legais. Esse é o cenário que é o que a Receita Federal espera. Quando eu faço mais de um pagamento para o empregado, eu preciso recalcular esse imposto de renda quantas vezes eu pagar no mês. Então, eu paguei no dia 6 e calculei o IR. Eu paguei no dia 20 e recalculei o IR. Paguei no dia 25 e recalculo o IR mais uma vez, tá? Então, a gente tem esses cenáriozinhos, e inclusive aqui já trazendo um exemplo para vocês de que sim, é possível que o tipo de cálculo mude. Então, ele saiu do simplificado para ir por deduções legais ali, porque eu fiz mais de um pagamento no mês, né?